A escola é um lugar do contraditório. A escola é o lugar onde se discute democracia, onde se discute raça, onde se discute gênero, onde se discute acesso à internet, onde se discute acesso à cultura. Quando a gente quer pensar como é que o Estado e também a rede privada estão lidando com as dinâmicas de ensino à distância, o que a gente tem como talvez o denominador comum mais evidente seja de fato essa dinâmica voltada para as aulas remotas. Então, a rede pública, né, estadual, municipal e também as escolas federais e a rede privada como um todo, elas adotam em sua maioria essa dinâmica agora de aulas à distância. Evidentemente que a gente está lidando com um quantitativo de quase 48 milhões de estudantes na rede básica, segundo dados do INEP de 2019, e quando a gente pensa nesse quantitativo todo e pensa nas questões de histórica desigualdade que o Brasil tem em relação ao acesso à educação, isso não está sendo igual para todo mundo, tá? Quando a gente pensa em todas as possibilidades de acesso e impossibilidades de acesso à educação, agora a gente está com um fator muito agravante que a gente está lidando com a educação somente sendo possível de ser acessada se você também tiver acesso a determinadas tecnologias. E isso é um problema. É muito importante que a gente entenda que a gente está lidando com crianças e adolescentes que já tinham inúmeros problemas e inúmeros desafios dentro de uma realidade escolar presencial e que se veem agora obrigadas a enfrentar uma série de novos desafios praticamente da noite para o dia, não é? Então eu acho que um fator que é muito importante para que a gente pense quando a gente se pergunta como é que estão os estudantes, tanto de escola pública quanto de escola privada. O que há de comum em relação a esses estudantes nesse momento, já que a gente já falou que é uma realidade tão desigual historicamente e agora ainda mais. Mas o que há de comum em relação a todos esses estudantes? Como é que eles ficam? Eu acho que a gente precisa falar da saúde mental desses estudantes. Isso é algo que as escolas tendem a ignorar às vezes, e agora fica muito mais difícil, inclusive, de lidar com tudo isso, de cuidar desses alunos dessa maneira. E, ao mesmo tempo, infelizmente, eu acho que é um campo aí subjetivo que está sendo muito afetado. A gente está lidando com muitas ansiedades, a gente está lidando com uma realidade que obriga esses alunos a se adaptarem a um ensino em casa praticamente do dia para a noite, e isso requer uma série de organizações, não é? Há uma relação também de autoimagem, como que esses alunos estão se vendo. Se eu tenho um aluno, por exemplo, que ainda apresenta enorme dificuldade em conseguir se organizar, em conseguir assistir ou aulas ao vivo, as aulas gravadas, fazer as provas, entregar as atividades, usar e-mail. Se eu tenho um aluno que ainda não consegue se organizar em relação a isso tudo, como que esse aluno está se enxergando? Né? Como que esse aluno está se vendo? Ele realmente está compreendendo que esse é um processo que demanda tempo? Ou ele está se enxergando como uma pessoa insuficiente, como uma pessoa incapaz? Que marcas psíquicas isso vai gerar num tempo maior para essa pessoa? Como esse é um terreno muito novo para a maioria das escolas, a gente corre esse risco, às vezes, de pressionar demais, de enxergar quantidade como sinônimo de qualidade. Tudo isso vai reverberar em muitas pontas, seja nos professores, seja nesses alunos. Então eu acho que a questão emocional é uma questão que precisa ser pensada para ontem, quando a gente pensa nessa realidade. Porque a gente corre um grande risco de gerar, e veja, isso não é proposital, né? As escolas não estão querendo prejudicar os seus alunos. O que se desenha é uma realidade que vai deixando essas pontas muito soltas e que é difícil harmonizar toda essa relação entre alunos, comunidade familiar,
professores, coordenação, diretores, no caso das redes privadas, os donos das escolas, são muitos fatores envolvidos. Quando a gente começa a olhar para a realidade a nível nacional e começa a olhar para os estados também, a gente começa a observar que, de fato, há sinais de desigualdade aí sendo reforçado, tá? Se a gente pensa, por exemplo, num levantamento que foi feito pela TIC Educação, a TIC fez uma pesquisa que aponta que 39% dos estudantes das escolas públicas urbanas não têm computador ou tablet em casa. 39%. Como viabilizar a educação para esses 39%? Então veja, a gente está falando de sintomas claros de desigualdade. Por quê? Quando a gente compara com a realidade das escolas particulares, esse índice cai para 9%. Então eu estou lidando com 31%, 39% de estudantes que não têm computador ou um tablet em casa, quando a gente pensa nas escolas públicas urbanas, e 9% quando a gente joga para as escolas particulares. Alguém vai dizer que não há um fator de desigualdade aí, que, claro, é eco de uma desigualdade histórica. O que a gente está discutindo é que isso está sendo reforçado por ineficiência das políticas públicas, tanto a nível federal quanto a nível estadual, municipal. A própria deliberação do Conselho Nacional da Educação, que versa sobre a MP que o governo editou, a deliberação reconhece com todas as letras que esse é um problema crônico. E mesmo para os alunos das escolas particulares, está funcionando para os alunos ou está funcionando para os grandes conglomerados educacionais testarem suas plataformas de ensino à distância e estarem enxergando nisso uma oportunidade. Eu estou falando de empresas educacionais que fazem lobby no Congresso há anos para votar seus projetos de interesse. É sobre isso que a gente está falando. E que estão enxergando nessa realidade, que é uma realidade que está aprofundando abismos sociais, oportunidades claramente financeiras. Quando a gente pensa na demanda que os professores estão tendo, não é? É claro que o magistério ele é uma profissão que, por natureza, já guarda uma série de demandas muito intensas, muito grandes. A gente leva trabalho para casa, sempre levou. Nosso trabalho não se encerra ali quando termina uma aula. É uma profissão que é sobrecarregada por natureza, não é, no Brasil. Quando a gente pensa nessa realidade de aulas remotas, o que a gente observa, contrário, inclusive, ao discurso que às vezes se tem na sociedade, porque por mais duro que seja, a gente ouve em muitos momentos que a gente está em casa de férias, que a gente tá à toa, que a gente, por exemplo, não pode ter um recesso agora no meio do ano, porque isso é um absurdo. E, na verdade, o que a gente tem é um trabalho gigantesco, é um trabalho inimaginável de tentar amenizar todos esses problemas que a gente está sofrendo com essas aulas remotas. O Instituto Península fez uma pesquisa mostrando como, por exemplo, na China, que foi o epicentro da doença primeiro, né, aumentaram os casos, por exemplo, de síndrome de burnout e outras síndromes ligadas a essa ordem de estresse e tudo mais com os professores. Isso aumentou exponencialmente. O Enem teve 6,1 milhões de inscritos, segundo dados do próprio INEP. Desses 6,1, quase 82, a gente está com um dado de 81,7%. Quase 82% são oriundos de escola pública. Então veja, a gente já discutiu que as escolas públicas talvez estejam num descompasso quando a gente pensa nas escolas particulares. E aí, quando a gente vai olhar para o maior vestibular do país, a maioria dos inscritos é dessas escolas públicas. E as expectativas em relação ao Enem, especificamente com o governo Bolsonaro, não são expectativas positivas. E essa não é uma posição partidária nesse sentido. Isso é um fato. É um governo que já demonstrou em 2019 que não teve competência para administrar o Enem, com atrasos, com falhas na correção, o impacto emocional desses estudantes que estão num terceiro ano de ensino médio,
que já têm inúmeras ansiedades e que não encontram em quem está gerindo a prova segurança, não é? A gente já teve a prova disso em 2019, agora em 2020, num contexto de pandemia, de isolamento social, com mudanças de datas e tudo mais, a gente desenha uma expectativa que não é uma expectativa positiva. Isso não é porque os estudantes são ruins, não é só porque, sei lá, as escolas estão demorando a dar esses conteúdos por causa de aulas remotas, não é por causa disso, e nem é verdade isso. A gente não tem expectativas boas porque quem deve organizar, fomentar, gerir, produzir, desenvolver um vestibular sólido, como estava sendo ao longo desses anos todos, não consegue ter essa competência. Ou não tem competência porque de fato é incompetente, num sentido intelectual, inclusive, ou porque haja um projeto de desmanche mesmo desse vestibular ao longo dos anos. Eu acho que no campo prático existem algumas coisas, como, por exemplo, o acompanhamento das consultas públicas aos projetos de lei que o Senado faz, por exemplo, que a Câmara faz. É importante votar, é importante acompanhar os abaixo-assinados, é importante promover, sim, os engajamentos nas redes sociais, é importante pressionar os deputados em quem você votou, por exemplo, não é? Existem meios para isso. A gente acha que às vezes também é uma realidade muito distante, mas a gente tem coisas a serem feitas, não é? E eu acho que é uma discussão que, óbvio, demanda muito mais tempo, mas eu acho que a gente precisa entender qual é o lugar da escola dentro da sociedade brasileira, que é um lugar historicamente desigual, historicamente recortado por classe, por raça, por gênero. E essa não é uma discussão, de novo, ideológica, partidária, isso é histórico, isso é fato. Então eu acho que um primeiro papel talvez seja, ainda mais agora, esse papel reflexivo. Esse papel de pensamento, de entender como é que a gente está agindo em relação a essa escola. Como é que eu, professor, estou agindo em relação às escolas? Como que eu, aluno, estou agindo em relação às escolas? Como que eu, responsável, estou agindo em relação às escolas? Como que eu, coordenador, diretor, dono, estou agindo em relação às escolas? Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente precisa pensar.